Abra comigo a palavra de Deus no Salmo 135, aliás, 145. Salmo 145. Do versículo 1 ao versículo 4 do Salmo 145. Salmo 145. A palavra de Deus nos diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Até aqui. Senhor nosso Deus, eu creio, Pai, que quando Davi escreveu esse salmo, ele estava vivendo um momento de providência de Deus na sua vida e declarando o quanto ele amava, glorificava, bendizia e exaltava o nome do Senhor. Por isso, Pai, nós queremos comungar do mesmo sentimento que havia no coração do rei Davi e declarar, Pai, que a nossa vida, a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, das gerações futuras, serão para anunciar a glória do Senhor e os seus poderosos feitos. E a igreja do Senhor diga amém, aleluia. Você pode tomar o seu lugar, querido? O grande desafio que, como igreja, a gente enfrenta na nossa geração é conseguir passar às próximas gerações o amor, o carinho, a dedicação, a entrega, a fé, o fervor, a adoração, o louvor, a exaltação ao nome do Senhor, assim como acontece nas nossas vidas. E Deus, queridos, quer nos conceder uma vitória que eu poderia chamar de vitória geracional. Porque não adianta você ser vitorioso hoje, se os seus filhos não vão sê-lo, se os seus netos nem conhecerão a Deus, se aquilo que Deus começar na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, se interromper na nossa vida, não pode ficar interrompido na nossa vida. E ao longo dos anos, da trajetória percorrida pela igreja do Senhor Jesus, nós sabemos que esse movimento cíclico de aproximação e afastamento de Deus aconteceu por causa das gerações que não passaram para outra geração aquilo que Davi está dizendo aqui: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Deus quer nos dar essa vitória, assim como ele prometeu a Abraão, e se cumpriu na vida de Isaque, seu filho, passou para a vida de Jacó, e foi assim até se formar o povo de Israel, que até hoje, né, é fruto do resultado das promessas que Deus prometeu a Abraão. E nós também somos esse resultado, porque quando abrimos o culto hoje, lendo Isaías 61, diz lá que todas as gerações, né, todas as pessoas dos povos vão nos ter como família bendita do Senhor. Quando Deus prometeu a Abraão, lá em Gênesis, ele disse: olha, Abraão, de ti vou fazer uma grande nação, eu vou te abençoar o teu nome, eu vou te engrandecer, Abraão, você vai ser um homem grande, mas em ti, Abraão, eu quero alcançar, eu quero abençoar todas as famílias da terra. Eu fico assim, a pensar como que Abraão recebeu essa palavra, porque com certeza ele não podia imaginar a grandeza do que Deus estava falando com ele. E por saber Deus que Abraão não era capaz de imaginar a grandeza do que Deus estava falando com ele, porque ele não conseguia, irmãos, ter noção nem do que seria o povo de Israel, muito menos ser ele o pai de numerosas nações,
ser ele aquele homem que Deus escolheu para que não somente Israel, mas todas as nações do planeta Terra tivessem oportunidade de chegar ao conhecimento da salvação que há em Cristo Jesus, porque ali estava se começando uma bênção geracional, ali estava se começando uma bênção que atingiria todas as nações e todas as gerações, e nós estamos inclusos nessa bênção. Nós não podemos, queridos, nos contentar apenas com o sucesso individual das nossas vidas nesse mundo, tipo assim, eu consegui vencer, né? eu cresci, eu conquistei um lugar na sociedade, eu estudei, eu me preparei, eu agora sou uma pessoa, né, que tem uma família, e a minha família está bem, e tal, pronto, venci. Mas como será os nossos filhos? Como serão os nossos netos? Será que eles vão honrar a Deus? Ou será que eles vão estar entre aqueles que vão se afastar de Deus, cuja geração vai se apagar como uma chama, né, que começa a ser apagada e no final fica só aquela fumacinha saindo e que não tem mais fogo nenhum ali? Eu vejo hoje muitos cristãos encaminhando-se para essa destruição da fé. Esse apagar da fé tem acontecido no coração de muitos cristãos. Então o grande desafio hoje, irmãos, não é dizer que estamos aqui e que amamos a Deus, é saber que os nossos filhos também amarão a Deus onde estiverem, é saber que os nossos netos também vão honrar a Deus onde estiverem, e poder falar aquilo que Israel sempre disse, né? Porque o nosso pai Abraão, porque o nosso pai Isaac, porque o nosso pai Jacó, e eles começavam a falar, os judeus, eles tinham orgulho da sua descendência. Todo menino judeu, quando ele passava da infância para a puberdade, ele era ensinado a decorar todas as genealogias da sua família, até chegar a uma das tribos de Israel. E ele dizia, eu sou filho de fulano, que era filho de Beltrano, que era filho de Ciclano, que era filho de não sei o quê. E ele dizendo, e até chegar a uma das tribos, ele dizia, da tribo tal. Assim como o apóstolo Paulo sabia que ele era hebreu de hebreus, ele era da tribo de Benjamim. Amados, hoje, essa coisa geracional, ela tem se esvaído naquela ideia de que nós somos cidadãos do mundo, né? A globalização trouxe uma ideia para as novas gerações de que você não é um cidadão de São Gonçalo, você não é um cidadão da sua família, você não é um cidadão da sua igreja, você é um cidadão do mundo, você é daqui, é de lá e não é de lugar nenhum, ou seja, perdeu-se a identidade. Mas quando alguém perde a identidade, ele perde o vínculo que o ligava às gerações passadas, o vínculo que o ligava à raiz de onde ele veio. Eu sei que a minha raiz, né, geracional, eu tenho uma parte da minha família que é de origem portuguesa, veio de Portugal, né? O pai do meu pai se chamava Antônio Joaquim Pereira Neto. Você tem dúvida de que ele era português, Abílio? Né? Antônio Joaquim Pereira Neto, ainda era neto, ele era neto de portugueses, não tinha jeito, né? Já a nossa família no ramo materno, né, era a família Toledo, de origem italiana, né? E a gente tem essa coisa de saber da nossa origem, mas eu vejo que isso hoje nas gerações novas estão se perdendo. Não há mais aquela ligação entre a geração dos pais, dos filhos, dos netos. Irmãos, isso não é bom. É necessário que nós tenhamos, sim, não apenas o conhecimento, porque o judeu também se perdeu muito nisso, né? Eles sabiam dizer o nome das suas gerações, mas eles não guardavam as palavras que foram ditas no passado. Eles se perderam e se afastaram de Deus, guardando somente a letra, cuja própria palavra de Deus diz que a letra em si, ela é vazia, ela é morta, mas o Espírito que edifica. Mas nós temos uma experiência, os nossos filhos e os nossos netos precisam ter uma experiência pessoal com Deus. Não é viver da experiência dos pais, é viver sim dos exemplos, né, que foram dados em vida, mas ter cada um a sua experiência por Deus e com Deus. Eu creio, irmãos, que o verdadeiro sucesso, ele está diretamente ligado à palavra sucessão. Não há sucesso
se não houver sucessão. Quantas empresas, existem hoje no Brasil e no mundo que estão na terceira e quarta geração de uma mesma família? Dos pais que conseguiram com sucesso passar a visão da empresa, e dos filhos que conseguiram multiplicar aquilo que receberam dos pais, e dos netos que fizeram a mesma coisa. Mas também quantas empresas, irmãos, de uma geração para outra simplesmente desapareceu do mercado. Não teve prosseguimento, não foi passado de uma geração para outra geração. Eu estou dando o exemplo da empresa, mas isso tem a ver também com a nossa vida familiar, pessoal e espiritual. O povo de Deus precisa estar consciente, irmãos, a nossa vitória não é apenas nesta geração. Nossa vitória, ela precisa conquistar as outras gerações, porque uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Hoje, talvez, alguns dos filhos, ou cônjuges de irmãos que estão aqui, talvez ainda não conheçam a Deus, não sejam cristãos, não tenham uma experiência de vida com Deus. E talvez você olha para essa situação e isso te causa um pouco de desânimo, e você pensa assim: meu Deus, como meu marido é difícil, como minha esposa está distante de Deus, como os meus filhos estão arredios em relação a Deus, eles não querem nem ouvir falar. Há filhos que quando os pais vão falar de Deus, ele fala: pai, mãe, olha só, não quero falar sobre esse assunto. Isso fere, isso machuca o coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, quando ouve essa expressão. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, amados, queridos: não fique triste, porque um dia um certo homem ouviu do seu filho uma expressão, uma frase que o machucou muito. Ele disse: pai, eu não quero mais viver nessa casa. Eu quero que tu me dê tudo que é meu, a parte que me cabe na herança. Irmãos, olha só, herança a gente sabe que acontece depois da morte, Mas esse filho estava pedindo a herança com o pai vivo. E o pai, triste, o deu. E ele pegou, não muito depois daqueles dias que ele tomou posse daquele recurso financeiro, ele simplesmente foi embora. Como é que você acha que ficou esse pai? Como é que você acha que se sentiu esse pai? Não foi só o dinheiro que o filho levou. O filho levou a esperança. O filho levou a maior herança, que era ele mesmo. Eu tenho certeza que para aquele pai não foi difícil se desprender do valor financeiro. Difícil foi ver o filho ir embora. Isso é que foi difícil. Mas aquele pai não desistiu. Aquele pai continuou orando, aquele pai continuou intercedendo. Aquele pai continuou acreditando na possibilidade de que um dia aquele filho iria voltar. E ele voltou, irmãos. Por isso eu digo a você, por mais que você olhe para o seu filho, para o seu cônjuge, para alguém que você tanto ama, para alguém que você tanto tem em alta consideração e apreço dentro do teu coração, e você olha para essa pessoa e vê ele totalmente afastado de Deus, vivendo dissolutamente, vivendo uma vida na contramão de Deus, a palavra que eu tenho para você hoje é: não desista de orar, e não desista de testemunhar. Sempre que você tiver uma oportunidade de falar de algo de Deus, fale. Sempre que você tiver uma oportunidade de testificar um milagre que Deus fez na sua vida, não se furte, fale. Porque nós vamos ter coisas, irmãos, que Deus vai fazer na vida dos nossos familiares, filhos, cônjuges, pais, netos, que talvez algumas dessas coisas nós nem vamos ver. Mas eu digo a você, que mesmo depois que nós não estivermos mais aqui, o nosso testemunho vai continuar falando. Eu creio nisso. Quando você não desiste, quando você vai até o final, quando você não entrega os pontos, quando você continua crendo que o Deus que você serve, Ele é um Deus que não para de fazer só porque você partiu e não está mais aqui. Eu creio que o testemunho de muitos aqui nessa noite, foi de um pai, de um avô, de uma avó, de uma mãe, que talvez não esteja nem mais aqui, mas durante todo o tempo que esteve aqui, testemunhou do poder de Deus para você. E até hoje, já não estando mais eles aqui, o testemunho deles ainda fala ao teu coração.
Sabe por quê, irmãos? Porque isso é promessa de Deus, que Ele abençoaria até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Por isso, numa noite como essa, quando nós vamos estar levantando diante de Deus os nossos projetos de vida na área de família, eu digo à igreja, nunca desista de orar pela sua família. Irmãos, nós estamos vivendo um século em que as pessoas estão deixando de orar. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que as pessoas não estão considerando mais o poder e a possibilidade que nos traz a oração. Enquanto a palavra de Deus diz o quê? Orai sem cessar. Ah, mas está difícil. Ora. Parece impossível. Ora. Estou quase perdendo a esperança. Ora. Porque quando você diz, Senhor, eu creio, Senhor, eu clamo a Ti, e eu sei que a minha oração não vai ficar retida onde eu estou, ela está chegando ao trono da Tua graça, e eu sei que um dia essa oração vai ser como semente, que jogada na terra, ela vai germinar em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos, queridos, fazer a nossa parte perante esta geração. Sabe qual é a nossa parte? É crermos e não duvidarmos, e não esmorecermos. Essa é a nossa parte. A parte que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Ele deu a sua vida por nós, e Ele nos deu salvação. Ninguém pode salvar ninguém, mas o testemunho da tua salvação em Cristo Jesus pode fazer com que outras pessoas da sua família também recebam a mesma salvação. O diabo, querido, nosso adversário, ele sempre tenta nos desanimar. Às vezes acontecem coisas na nossa família que vem assim como uma avalanche, né, para nos desanimar. Essa semana passada, um grupo de meninos, né, juntamente com o seu instrutor, ficou soterrado, né, retido dentro de uma caverna. E eu achei interessante, foi lá na Tailândia, né, como que aquelas equipes trabalhando ali não desistiram. Tinham pessoas dali de vários países, tinham pessoas dos Estados Unidos, especialistas em caverna dos Estados Unidos, foram para lá, voaram, pegaram um avião, foram para lá para ajudar. Irmãos, eles instalaram máquinas, eles instalaram bombas de água, porque devido à chuva, a entrada da caverna foi totalmente alagada, e não tinha como entrar com os equipamentos, com nada, pois eles foram lá contra toda a esperança. E no 11º dia, quando ninguém acreditava mais que podia ser achado, ninguém com vida dentro daquela caverna, todos os meninos foram encontrados. Eu fico pensando a alegria daquela equipe que estava trabalhando nesse resgate. Eles não tinham forças nem mais para sair sozinhos da caverna, eles precisavam de ajuda para sair de lá. Mas todos eles estavam vivos, ninguém morreu. Eu fico pensando se a equipe tivesse desistido. Eu fico pensando se ele dissesse, não tem jeito, olha, pela minha experiência, 11 dias, olha, não tem mais jeito não, morreu todo mundo. Mas alguém disse, não, mesmo que nós nos achemos mortos, mas nós vamos achá-los. E eles estavam vivos. E eu fico pensando que às vezes vem sobre nós, sobre a sua vida, as nossas famílias, vem situações que acontecem que você fala, Senhor, essa agora complicou, dificultou mais, distanciou mais. O problema está, ao invés de estar diminuindo, o problema está se avolumando. Irmãos, eu tenho uma esperança no meu coração, que quando você está orando e uma coisa está piorando, é porque o milagre de Deus vai ser ainda maior. Sabe aquela situação de Gideão, 32 mil homens, né? Aí alguém diria, é mole, né? Vencer os midianitas com 32 mil. Aí Gideão, que estava preocupado, porque os midianitas eram muito mais do que 32 mil. De repente, ele fica com 22 mil. Depois dos 22 mil, ele ficou com 300, irmãos. Alguém diria assim, meu Deus, eu estou orando e o negócio, ao invés de ficar melhor, está ficando pior. A situação está ficando mais difícil. E eu vejo que para Deus, irmãos, não tem esse negócio de quantidade, nem de tamanho de problema. Existe o seguinte, se você crê, ore pelos seus filhos. Se você crê, ore pelo seu cônjuge. Se você crê, ore pela sua família. Interceda. Mas as possibilidades estão diminuindo.
O que pensar de uma mulher que recebeu a notícia que seria mãe, quando ela já estava em idade avançada, com quase 90 anos de idade? Quando o anjo levou essa notícia, simplesmente Sara riu. Os anjos falavam com Abraão do lado de fora da tenda, ela estava do lado de dentro, próxima à porta da tenda, que era um pano, e por isso fácil de ouvir. E ela lá do outro lado, quando o anjo disse: eu vou voltar daqui a um ano, e daqui a um ano a sua mulher terá concebido uma criança, um menino. Lá do outro lado, Sara riu. E o anjo a repreendeu e disse: mulher, por que você ri? Você duvida do poder do teu Deus? Ela tentou dizer que não estou rindo. E o anjo disse: sim, você riu. Amados, realmente a situação era muito difícil. Como uma mulher que nunca gerou filho, ela era estéril desde jovem. E agora, com 90 anos, ela não tinha mais menstruação, ela não tinha mais capacidade de ovulação, de ser uma mulher fértil. E ela disse: eu não fui como jovem, agora como velha, como é que isso vai ser? Meu marido também é bem idoso. Amados, Deus fez essas coisas na sua palavra, para que eu e você entendêssemos que para Ele não há impossíveis, não tem impossível. Mas fulano é muito difícil. Eu tenho por experiência que Deus escolhe trazer primeiro os mais difíceis, os mais complicados, tá? Os mais emblemáticos. Sabe por quê? Porque eles são como um testemunho do poder de Deus para os demais. Então, nunca cesse de orar, nunca cesse de dizer: Senhor, eu creio que essas coisas vão acontecer na minha vida. O testemunho, queridos, precisa ser dado. Nós precisamos andar em obediência. Você sabe por que tem muita gente que não se converte? Porque a pessoa que diz que é crente não obedece a Deus. Nós precisamos andar, queridos, em fidelidade a Deus. Hoje o que eu vejo são muitos crentes que eles estão indo pelo caminho da facilidade, né? O que é mais fácil? E nem sempre o caminho é mais fácil, é o mais difícil às vezes. Eu vejo alguns crentes que na hora que vão decidir sobre a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento conjugal, a frase que mais eles falam é: eu mereço ser feliz, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu tenho que me dar esse prazer. E aí ele esquece da sua família. Há pessoas que dizem: que mal tem? Fulano fez e está aí, Beltrano fez e também nada aconteceu. Afinal de contas, não tem nada a ver. Essa é a frase mais usada, né? Grandes testemunhos, queridos, são feitos de pequenas atitudes. Você sabe, quando você nega alguma coisa ao mundo, à sociedade, à sua própria carne, ao seu próprio eu, para que você obedeça à vontade e à palavra de Deus, quando isso acontece, os seus filhos estão observando. A sua esposa, o seu marido, o seu cônjuge está observando isso. Não fique você pensando que pelo fato de não ser cristão, eles não observam isso. Muito pelo contrário, eles observam tudo. E quando você abre mão de alguma coisa que era da tua carne, da tua vontade, do teu ego, do teu eu, porque você está obedecendo a palavra de Deus, e alguém até vem e diz assim: por que você está aí sofrendo por causa disso? Olha, isso já era para ter acabado, você chuta o pau da barraca e pronto, acabou, não tem mais sofrimento. É simples, né? Mas quando isso acontece, normalmente, sabe quem está embaixo dessa barraca? A família. Tem muita gente chutando o pau da barraca, embaixo da barraca está a família. E a barraca desaba em cima de todo mundo. E todo mundo começa a querer achar um caminho para sair debaixo da barraca desabada. E é uma confusão. E no meio dessa situação tem gente que morre de sufocamento. Normalmente são as crianças. Há muitos anos atrás aconteceu um acidente terrível aqui em Niterói, o incêndio de um circo. A lona do circo naquela época não era antifogo como é hoje, né? Todas as lonas hoje, grandes lonas,
são feitas com material anti-fogo, anti-chama. Mas aquela não era, ela simplesmente lambeu. E debaixo daquele circo ali, montado em Niterói, estavam milhares de pessoas. Muitos não sabem que aquele cemitério São Miguel, ali em São Gonçalo, foi inaugurado para receber as centenas de mortos que vieram de Niterói. Alguns foram sepultados em Niterói, porque eram de Niterói mesmo, mas muitos eram de São Gonçalo. Mas por que aquilo aconteceu? Porque simplesmente debaixo daquela lona havia ali milhares de pessoas, havia ali vidas, famílias que foram ceifadas inteiras. E eu vejo hoje, queridos, a semelhança daquela tragédia, que foi uma tragédia que movimentou o Brasil inteiro na época. A semelhança daquela tragédia hoje, muitos lares estão incendiando e desabando sobre a cabeça de quem está debaixo dele. Muitas crianças estão tendo que conviver sem o pai, sem a mãe, ou sem ambos. Há muitas crianças hoje que estão sendo criadas pelos avós, e os avós que cumpriram a missão de pai agora estão tornando a ser pai novamente na sua velhice, porque os filhos adquiriram filhos que não criaram. Há aqueles que dizem, tem solução para isso, por que tem filho assim? É só abortar. E essa solução ainda é pior do que a primeira, porque lança um peso de condenação, lança um peso de acusação sobre a família, sobre a pessoa que fez o aborto, sobre quem pagou e financiou esse aborto. E a gente percebe que a sociedade está doente por causa dessas anomalias que vão destruindo a família, que vão carcomendo as emoções. Às vezes a pessoa na hora não acontece nada, mas lá na frente é acometida de uma depressão, de uma angústia que não sabe explicar por que está sentindo aquilo. Mas quando se vai observar o passado, se deixou para trás um caminho de feridas, um caminho de marcas profundas na alma. E as famílias não vão percebendo, porque afastadas de Deus, as pessoas vão fazendo coisas horríveis com sua própria casa, com seus filhos, com seus pais, com seus cônjuges. E a gente percebe que a sociedade que a gente vive hoje, ela está adoecida, porque a família está adoecendo. O que nós estamos fazendo hoje aqui, queridos, nessa semana, e principalmente hoje, que estaremos orando pelas famílias, é algo muito importante. É você dizer, Deus, eu tenho um compromisso contigo. Eu, na minha geração, eu preciso louvar a outra geração e anunciar os teus poderosos feitos. Então não há aquela coisa de dizer, não, isso não é problema meu, tá? Eu sobrevivi, meus filhos vão sobreviver também. Tem muita gente egoísta assim, né? Eu passei por problemas, por lutas, meus pais também se separaram, eu estou aqui, estou vivo, sobrevivi, meus filhos também vão sobreviver. E assim esse espectro de morte, de separação, de perda, vai se perpetuando, ao invés de se passar a bênção, se transfere a maldição. Irmãos, nós precisamos interromper isso na nossa geração. Se os seus avós se separaram, se os seus pais se separaram, seja você o primeiro na sua descendência que não vai fazer isso. E que você vai passar para os seus filhos um legado de bênção, de casamento que foi até o final, até que a morte chamou o primeiro e depois o segundo. Amados, o que a gente vê hoje é que a banalização do casamento se tornou um negócio muito perigoso, inclusive dentro da própria casa do Senhor. Eu vejo hoje os cristãos se separando, assim como fazem os ímpios, com a mesma frieza e pelos mesmos motivos. O que a Bíblia diz com relação ao divórcio? Entre vós não será assim. Não é isso que Deus quer. Deus permitiu a Moisés dar carta de divórcio, mas ficou bem claro, dito pelo Senhor Jesus, que isso aconteceu pela dureza dos vossos corações. Aí eu pergunto,
crente de verdade, salvo, liberto, convertido, pode ter coração duro? Não. Coração duro é coisa de ímpio. É de gente que endurece a cerviz com Deus. Deus fala uma coisa, ele quer fazer outra. Coração de gente de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, é coração maleável à voz do Espírito Santo. Não pode ser coração duro. E Jesus deixou bem claro que o divórcio é o fruto da dureza dos corações. Você vai conversar com a esposa, ela diz: não quero. Vai conversar com o marido, ele diz: não quero. E às vezes é a pessoa que provocou, às vezes é a pessoa que adulterou, às vezes é a pessoa que ultrajou a outra parte. Mas, no entanto, não quero, não me arrependo do que fiz, faria de novo. Irmãos, já vi pastor dizer isso. De ser procurado por irmãos de ministério, colegas de ministério, que o amam, né, e que querem o seu bem, e dizer: amado, volta atrás, não faça isso, vai destruir sua família. Você não está arrependido do que fez? Não, faria de novo. O que dizer? Certa vez eu estava ouvindo um testemunho de um pastor que conversou com um pastor muito conhecido na nossa nação, um homem que era um ícone no meio evangélico brasileiro, e que no momento da sua separação, do seu divórcio, ele procurou o casal, porque era amigo, eles eram muito amigos. Não era conhecido de igreja, não, amigo. E ele disse a ele: amado, não faça isso. Eu já conversei com a sua esposa, ela está disposta a relevar tudo isso e refazer o casamento. Ele disse: não quero. Você não se arrepende? Ele disse: não, faria tudo de novo. Sabe o que é isso? Dureza de coração. E há muitos casais hoje vivendo essa dureza de coração. Quanto Deus disse: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. E é por isso que hoje conclamei os casais que viessem e trouxessem os filhos. Infelizmente, irmãos, nós estamos com uma limitação aqui, que é a nossa velha limitação, chama espaço. Eu pedi até que deixasse as crianças prontas lá para virem nesse momento, mas eu fico pensando, se a gente botar as crianças aqui e eu dissesse assim: agora as crianças vão para perto dos pais, como? Difícil, falta espaço na igreja. Nós estivéssemos fazendo lá em cima, seria mais fácil de fazer, mas aqui embaixo é muito complicado, falta espaço. Mas eu acredito que os filhos, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, estão aí perto dos pais. Estou vendo aqui muitos. Sim, está preparado. Eu pedi que trouxesse para cá, aqui para o altar. Já estão preparados aí? Estão aí fora já? Porque eu quero que eles entrem. Se estiver preparados, vocês vão ter que ficar aqui, irmão. Não tem como levar para lá, vai ser uma confusão. Vai ser aqui no altar. Tira esses fios do caminho aí, se possível. E a criançada, quando passa, eles embolam até no pezinho deles. Isso. Amém. Está aí? A criançada está aí? Está vendo? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente precisa fazer isso junto com os nossos filhos. Precisamos fazer isso. E nessa noite, eu convido você a fazermos, antes de levantar o pedido de oração, o projeto de vida, a fazermos uma oração de compromisso dos pais com os filhos e de compromisso dos filhos com os pais. O que Jesus diz lá em Malaquias, no finalzinho do Antigo Testamento? Eu converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Ou seja, Deus não quer ferir a terra com maldição. Por isso o coração dos pais tem que estar unido ao coração dos filhos e vice-versa.